Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. No capítulo 6, no segundo caso, reversão parcial da visão em meningioma de seio cavernoso. Em resposta a ele, Jesus disse: "Que queres que eu te faça?" O cego lhe disse: "Rabuni, que eu volte a ver." Marcos 10:51. A busca pelo auxílio. Esse caso nos vem relatado nas palavras da própria pessoa, aqui identificada como RCFAO. Tudo começou no dia 26 de junho de 2019, quando fui ao oftalmologista porque achei que o grau dos meus óculos estava fraco e achei que podia ser catarata. A doutora achou que podia ser ceratocone, mas o exame descartou essa hipótese. Fiz vários exames e aí percebi que não estava mais enxergando com a vista direita. Os médicos pediram uma ressonância magnética de crânio e órbita. Em 5 de setembro de 2019, em Birigui, realizei uma cirurgia espiritual coordenada pelo espírito Dr. Ludwig. Quando retornei no médico, fui avisada de que ele não iria prosseguir com a operação, porque eu já tinha perdido a vista direita. Não adiantaria mais e seria muito arriscado. Só iria, portanto, acompanhar o crescimento do tumor a cada 3 meses. Repeti a ressonância magnética em 28 de novembro de 2019. O tumor diminuiu de tamanho, mas o médico falou que não adiantava nada, porque a vista direita já estava invariavelmente perdida. Continuei a fazer o tratamento espiritual e, em março de 2020, após novo procedimento de cirurgia espiritual, comecei a ver alguns vultos com a vista direita, que estava totalmente perdida. Repetida a cirurgia espiritual em novembro de 2020, consegui ver a minha mão direita perfeitamente por um instante. Quando saí da sala, meu marido perguntou para mim: "Como estão meus braços?" "Cruzados", respondi. "E agora?" "O braço esquerdo, com o seu relógio, está esticado. Ainda enxergo muito pouco, mas estou conseguindo ver." Relato médico do caso. Reversão parcial da visão em meningioma de seio cavernoso. Meninges, do grego membrana, são membranas que revestem e protegem o encéfalo e a medula espinhal. Meningiomas, por sua vez, são tumores benignos das meninges. Os meningiomas são os tumores intracranianos mais comuns. São os únicos tumores cerebrais mais comuns em mulheres entre 40 a 60 anos de idade, mas podem surgir na infância. Ocorrem com mais frequência nas abóbadas cranianas, seios venosos, base do crânio, fossa posterior e raramente nos ventrículos e na medula. O diagnóstico é feito por ressonância magnética com contraste. O seio cavernoso está situado bem no centro do cérebro, bilateralmente ao lado da cela túrcica. O seio cavernoso é formado por um plexo de veias extremamente finas. Muitos nervos, artérias e veias importantes percorrem o seio cavernoso. Tem algumas figuras aqui, gente, mas está tão apagadinho, não dá para mostrar para vocês não, vai ficar feio. O tratamento dos meningiomas do seio cavernoso é cirúrgico, mas a remoção total é possível em apenas 10 a 26% dos casos, pelo risco de lesar estruturas vizinhas importantes. A taxa de recorrência é de 10 a 32%, mesmo após a remoção completa, e frequentemente resulta em piora transitória da função do terceiro, quarto, quinto e sexto nervo craniano, com alto risco de agravar os distúrbios oculares motores e produzir novos. Outra opção de tratamento promissora dos meningiomas intracranianos é com radiocirurgia estereotáxica, SRS, e radioterapia fracionada, acompanhadas em longo prazo. Relato do caso. No dia 26 de junho de 2019, RCFAO, aos 51 anos, data do nascimento 8/8 de 69, procurou o oftalmologista porque não estava enxergando bem. O oftalmologista fez a hipótese diagnóstica de ceratocone, mas o exame descartou essa suposição, conforme laudo de
de ceratoscopia computadorizada realizada em 5 de agosto de 2019. Tem os laudos aqui, a ressonância. Aí a letrinha é tão pequena, mas ele prova através de laudos, tá vendo? Não adianta eu querer mostrar assim, porque não dá pra ver direito. Muito pequenininho, até pra mim aqui tá pequeno. Foi solicitada uma ressonância magnética de crânio, realizada em 13 de 8 de 2019, figura 15, que seria esse primeiro aqui, e de órbitas na 16 e 17. Aqui também tem outro laudo. É tudo com letrinha muito pequenininha. Em 28 de 8 de 2019, ambos os exames revelaram um meningioma no seio cavernoso. Nesses dias, o paciente notou perda da visão total no olho direito. Então, aqui mostra os laudos. Aqui são os exames. Olha como que tá escuro. Não vai dar pra vocês verem muita coisa. Mas são os exames que ela fez. O que eu achei interessante nesses textos é a prova, né, gente? A gente busca tanto prova. A maioria das pessoas falam, né? Como é que prova que um tratamento espiritual ajudou, né? E esse livro ele vem provando através dos exames físicos, né? Materiais. Em 5 de setembro de 2019, o paciente relata que realizou uma cirurgia espiritual, foi realizada nova ressonância magnética de controle em 28 de novembro de 2019, da figura 20, que é esse daqui. Outra ressonância que ela fez. Então, aqui tem o laudo e aqui tem a ressonância que ela fez. Como eu não sou médico, não entendo nada disso aqui, mas pelo menos ele colocou aqui as provas dos exames que essa moça fez. O tumor diminuiu de tamanho, mas a vista direita já estava perdida. O neurocirurgião optou por não realizar a cirurgia naquele momento e acompanhar o crescimento do tumor a cada 3 meses, levando em conta o alto risco cirúrgico. Então, ela estava desenganada pelos médicos, bem dizer, né? Porque não podia fazer a cirurgia. A paciente relata que continuou a fazer o tratamento espiritual. E em março de 2020, após nova cirurgia espiritual, começou a ver vultos com a vista direita, que estava totalmente perdida. Repetida a cirurgia espiritual em novembro de 2020, relata que conseguiu ver a sua mão direita perfeitamente por um instante e afirma que a visão do olho direito melhorou, embora não consiga ver com toda a nitidez. Conclusão desse caso: o tratamento cirúrgico dos meningiomas no seio cavernoso é bastante delicado, pelo risco de lesar outras estruturas vizinhas importantes, impossibilitando a sua remoção completa, e frequentemente resulta em piora transitória ou definitiva da função do terceiro, quarto, quinto e sexto nervos cranianos, o que pode causar distúrbios oculares motores. Então é dispensado a cirurgia nesse caso aqui, porque se for fazer, pode atrapalhar outras áreas do globo ocular. A redução espontânea do meningioma é extremamente rara. Com Maria et al., não sei o que é isso, gente, 2020. No Reino Unido, descreveram um caso. Deixa eu ver aqui se eu acho que é esse com Maria. Eu não sei o que é não. Tem aqui embaixo, mas tá... Eu não consigo entender. Não sei se creio eu que seja algum autor sobre o caso, mas que é lá do Reino Unido. Aí tem umas coisas escritas em inglês aqui, eu não entendo. Descreveram um caso de regressão de meningioma e realizaram uma revisão de literatura constatando que o caso publicado por eles em 2020 é o segundo na literatura. É isso mesmo, é algum autor referente ao caso do meningioma, lá no Reino Unido. A perda da acuidade visual é geralmente o primeiro sintoma dos pacientes com meningioma nos seios cavernosos, que é causado por interrupção do fluxo axoplasmático, desmielinização do nervo óptico e comprometimento dos nervos que inervam a musculatura dos olhos. Normalmente, a cegueira de longa duração causada pela compressão do nervo óptico por um tumor cerebral é considerada irreversível. Tamura,
que também deve ser um autor referente ao caso, em 2016, relataram um caso extremamente raro de um paciente que melhorou da cegueira de longo prazo causada pela compressão do nervo óptico por um meningioma da asa do terço interno do esfenoide pós-cirúrgico, inédito na literatura. O caso aqui relatado é também inédito em literatura, porque não passou por intervenção cirúrgica. Aí vem o relato do Dr. Ludwig. Durante o auxílio espiritual, nós utilizamos impulsos eletromagnéticos, em todos os casos. Na maioria deles, na realidade, apenas o impulso eletromagnético, o desbloqueio, já favorece para que o órgão físico receba nova orientação. No caso do paciente RCFAO, o meningioma na área no seio cavernoso, atuamos com outros médicos espirituais como o Dr. Charles Pierre e Dr. William Shannon, desbloqueando todo o fluxo. A paciente chegou pela primeira vez e estava com inchaço muito grande. O primeiro atendimento permitiu desbloqueio para que o local desinchasse, trazendo bem-estar. No segundo e no terceiro atendimentos, as potencializações aconteceram para que o nervo se regenerasse. O impulso eletromagnético levou à reorientação do nervo óptico. Logo após a primeira intervenção espiritual, a paciente já começou a enxergar vultos e após a segunda intervenção passou a conseguir enxergar movimentos de braços de familiares e amigos. Nota dos autores. A assistida RCFAO tem feito o tratamento espiritual com muita fé, resignação e abnegação. Mesmo que ela não consiga comparecer a todos os atendimentos da Casa Espírita Companheiros da Luz nos dias do seu trabalho, por exemplo, ou mesmo que se atrase, se esforça para cumprir todas as orientações e ainda tem estimulado outros assistidos a permanecerem na fé e ter esperança nos tratamentos. Então, assim, nesse caso aqui, essa mulher ela não enxergava mais, estava comprometido a visão dela. Os médicos desenganaram, disseram que não tinha como fazer a cirurgia, que o caso dela poderia ficar até pior se caso ela fizesse a cirurgia. Mas depois de alguns procedimentos nas cirurgias espirituais, ela passou a ser assistida por esses médicos, além do Dr. Ludwig, né, como ele colocou aqui, Dr. Charles Pierre, Dr. William Shannon, e eles fizeram ali alguns procedimentos nela com choques eletromagnéticos, que foram desbloqueando essas muralhas que não deixavam ela enxergar perfeitamente. Na primeira vez que ela fez, ela já se sentiu um pouco mais, né, aliviada. Depois ela começou a enxergar sombras e agora ela já começa a enxergar aí alguns movimentos, como o marido dela mexeu com o braço na frente e ela viu o movimento que o marido fez, inclusive que ele estava usando um relógio, ou seja, a vista dela já está começando a ficar mais nítida. Só que eles colocam um detalhe assim muito importante, né? O que acontece com essa senhora? Cadê? Onde é que eu vi? Olha aqui, a assistida RCFAO tem feito o tratamento espiritual com muita fé, resignação e abnegação. Ou seja, tudo o que a gente estudou até aqui diz o seguinte: o paciente tem que fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa do paciente? É se manter em fé, é se fortalecer naquela crença de que ela vai ficar melhor. A gente leu, estudou até aqui que mais de 50%, né, da cura se deve a nós. Nós temos que ter essa fé, nós temos que acreditar, de ter vontade de que o nosso corpo reaja diante dos tratamentos. Se eu for por curiosidade, porque alguém mandou, porque eu não tenho o que fazer, eu vou lá, vou tentar, do tipo, tanto faz, mas é mais uma tentativa. Se eu for nesse pensamento, não vai dar nada certo, porque eu já estou indo descrente. Então, todo o tratamento espiritual, eu preciso ter, primeiro, o primeiro passo é meu, que é o da fé. Jesus dizia que ele mesmo não curava ninguém, quem curava era a própria pessoa através da fé dela. Todos os procedimentos que eles fazem em nós, a espiritualidade, só acontece de verdade se eu estiver apta, se eu estiver aberta para receber.
Então, deixa claro para a gente, através dos laudos, através das fotos e imagens aqui, que há uma melhora no físico, sim, mas ela parte do nosso espírito, do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha para essa melhora de fato ocorrer. Gente, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo ontem, né? E eu sou Santo Tomé. Já falei para vocês isso várias vezes no decorrer dos estudos. Eu sou muito Santo Tomé. E como é difícil a gente ser Santo Tomé, porque a gente se lasca mesmo. Então eu vou compartilhar com vocês algo assim que aconteceu comigo ontem. Eu faço o evangelho na minha casa toda segunda-feira. Só que eu não sou regrada, eu sou que nem essa moça aqui desse relato, né? Eu chego atrasada no meu evangelho, às vezes eu não consigo fazer por N fatores, acontece de tudo para não ter evangelho na minha casa, vocês não têm ideia, já faz anos isso, não é de agora. Sempre acontece alguma coisa, né? Um telefonema, uma dor de barriga, e ontem não foi diferente, né? Ontem, quando faltava, eu estava sentada na frente do sofá, na frente da televisão, sentada no meu sofá, assistindo uma novelinha lá, distraindo minha cabeça, que eu procuro distrair a cabeça o tempo todo para não ficar pensando justamente nas comorbidades que eu tenho. Já tem 2 semanas, não, hoje, faz 3 semanas que eu tô com uma dor no meio das minhas costas, né? Primeiro foi uma fisgada, aconteceu como se fosse assim, eu nunca levei uma facada, mas eu imagino assim um rasgo no meio das costas, sabe? Aí dava aquelas fisgadas, tomei injeção, tomei medicação, e toda medicação que eu tomo, anti-inflamatório, antibiótico, ela acaba tirando o efeito do remédio que eu tomo a nível reumatológico, que é para poliomielite. Então, ontem eu estava dentro de casa cambaleando. Eu andava pela casa segurando em parede. Eu não conseguia andar sem colocar a mão em parede. Eu não ficava em pé ontem. Aí eu lá assistindo a tal da novelinha, 8:55, eu falei, opa, deu a hora do evangelho, 9 horas eu faço o evangelho. Antes eu fazia às 8 da noite, mas aí começou essa história de telefone, acontece tudo, falei, não, vou deixar para mais tarde, que aí ninguém me perturba. Ainda assim, sempre acontece alguma coisa. 8:55, eu desliguei a televisão, fui fazer meu evangelho. Quando eu vim para fazer o evangelho, que eu faço nessa sala aqui, aí me deu uma pontada na barriga, eu corri pro banheiro. Já saí do banheiro 9:25, olha só, enrolando, né? Já enrolou o meio de campo. Falei, a equipe espiritual que vem fazer o evangelho comigo certamente já não vai estar lá. Quem vai estar lá comigo vai ser o meu anjo de guarda, que o Gabriel é que me aguenta, né? Aí vim fazer o evangelho, já fiquei meio chateada, porque eu falei assim, poxa, na hora das vibrações, tudo, a equipe que vem, eu sei que eles escolhem o melhor que eles podem, né? Que não é a grande coisa que a Patrícia não faz, aquela vibração, mas o pouquinho que eles recolhem de energia que eles levam para os lugares ainda mais necessitados do que eu. E aí eu já fiquei assim meio abaqueada, porque meu evangelho já ficou quebrado, vim fazer ele, e a princípio, já na primeira oração, antes de abrir o livro, eu comecei a chorar, porque eu falei, Senhor, cuida da minha perna, hoje eu não consegui ficar em pé, tudo que eu fiz segurando em parede, cambaleando, com medo de cair, porque aí começa a me dar medo, né? Eu já caí muito, então eu tenho medo de quebrar uma perna, um braço, Deus livre e guarde, bater a cabeça, aí não tem ninguém perto de mim. E aí, minha casa é uma fortaleza, para entrar aqui, para poder me socorrer também vai ser outro auê. Aí eu comecei a chorar logo na primeira oração, a de abertura. Quando eu terminei, essas últimas semanas estão sendo falado amar o seu inimigo no meu evangelho. E eu faço por partes, né, pelos textos que tem lá, que são vários textos sobre esse tema. Aí eu fui fazer a leitura, amar o seu inimigo, falei, Senhor, realmente essa parte aí eu fico a desejar, né? Porque o inimigo mesmo, aquele declarado, aquela pessoa que eu sei que não gosta de mim, que já me prejudicou, eu não consigo amar como a mim mesmo. Eu consigo deixar para lá, eu consigo não ficar pensando mal para ela, eu tento o mais que eu posso. Se alguém me dá notícia de pessoas que me prejudicou, eu tento o máximo me vigiar para não ficar muito feliz, né? Porque outro dia eu descobri isso, que eu sou vingativa. Eu falei, eu achava que eu não era. Tava toda feliz que eu nunca fiz mal para ninguém por desejo, nunca mandei ninguém fazer mal por desejo. Aí eu falei assim, eu não sou vingativa. Aí no final das contas eu descobri que eu sou, porque eu fico feliz quando eu vejo alguém que me prejudicou também ser prejudicado. Então eu preciso me vigiar nessa situação. Aí eu tava fazendo esses estudos, tal, vendo o quanto eu sou inferior, o quanto eu tenho que melhorar. No final, quando eu fui fazer as vibrações, eu falei, ó, tá tudo quebrado, eu sei que
eu não vou conseguir vibrar pelo meu próximo, pelos hospitais e tudo mais, as vibrações que eu procuro fazer. Mas aí eu canalizei a vibração para as minhas pernas. Eu falei, já que eu não consigo desenvolver isso hoje, porque está tudo quebrado em relação ao próximo, eu acho que quem está mais precisando hoje sou eu mesmo. Não quero ser egoísta, mas eu vou voltar a pedir pela minha perna. E aí nisso eu toquei na minha perna, coloquei minhas mãos na minha perna, eu sentia esquentar todo o corpo. E as mãos geladas, as pernas geladas, que chegava a suar de tão gelada. Aí eu coloquei a mão do joelho para baixo e fui, porque é do joelho para baixo que eu tenho a questão das pernas bem molinha mesmo. O tornozelo parecia uma geleia, né? Falei, desse jeito eu vou acabar na cadeira de roda e eu não quero. E aí eu comecei a fazer aquela oração envolvendo minhas pernas e tal. E fui deitar, porque logo em seguida já era o momento de ir para a cama. E hoje, a noite inteira eu não levantei. Não fui ao banheiro, eu vou de 2 a 3 vezes no banheiro à noite. Essa noite eu não levantei, dormi que nem uma pedra. Com certeza eu sonhei com alguma coisa que eu não consigo me recordar o que. E quando eu levantei hoje pela manhã, que eu coloquei os 2 pés no chão, que eu pedi a Deus, falei, como sempre eu peço, Senhor, me dê utilidade, que eu possa ser útil. Se eu não for útil, não tenho por que de eu existir. Eu sempre falo isso, né? E aí quando eu coloquei os 2 pés no chão, que eu levantei, os meus 2 pés estavam firmes. Firme que eu digo, não é, que firme, mas firme. Sem a necessidade de ficar me empurrando de um lado para o outro, segurando em parede, como eu estava ontem, parecendo um João Bombo. Pode ser que ontem, eu como Santo Tomé, eu vou falar, né? Sempre tem que ter uns parênteses aí. Pode ser que o efeito do antibiótico, devido à dor nas costas, tenha anulado a medicação do reumato e por isso eu fiquei fragilizada ontem? Pode. Mas também pode ser a minha oração durante o Evangelho pedindo a intercessão dos bons amigos que não deixem que minha perna fique totalmente mole ao ponto de eu não ser útil, de eu não poder fazer minhas coisas. Minhas coisas que eu digo, passar um pano no chão, lavar uma louça, poder cuidar do meu cachorro, cuidar da minha casa, abrir e fechar uma janela, andar. Simplesmente andar no meu espaço. Eu não peço para ficar fazendo passeio, eu não peço para muita coisa. Eu não quero muita coisa, eu só quero poder andar dentro do meu espaço, pelo menos dentro da minha casa. Sem essa questão de ficar me empurrando, porque ontem eu me empurrava, segurando numa parede e na outra, sabe? Para tentar ficar em pé. E hoje, quando eu coloquei os 2 pés no chão, que eu senti firme, eu não lembrei nem de remédio, eu não lembrei nada. A única coisa que eu lembrei, o meu evangelho deu certo. Eles me ouviram. Porque naquele momento eu estava pedindo com todo o coração. Naquele momento eu estava pedindo com toda a pouca fé que eu tenho. Porque eu falo que eu não tenho muita fé. E é verdade, eu não tenho. Mas a pouca fé que eu tive, mesmo embolando o meio de campo com o horário, sendo atrasada, mesmo... Eu estava totalmente atrapalhada ontem. Ainda assim, eu tenho certeza, não só o Gabriel, mas eles não me deixaram. Eles estavam aqui, aquela equipe que sempre vem na minha casa. Eu não vejo, mas eu sinto. E eles me ouviram. E essa noite eles trabalharam no meu corpo. Essa noite eles me ajudaram a firmar essas pernas. Às vezes eu acho que eu não tenho esse merecimento. Porque sempre a gente se julga, né? Do tipo assim, poxa, eu erro tanto. Será que eu tenho esse merecimento? Mas eles são tão benevolentes, essas equipes espirituais, que elas estão em toda parte. Não é só em centro espírita, igreja, ou seja, onde for, em quadros religiosos, não. Essas equipes estão aonde a gente pede de coração. Por isso que a leitura me remeteu a esse tipo de reflexão ainda mais forte dentro de mim. Do tipo, eu quero encarar uma cirurgia espiritual. Agora, chegando na finalização desse livro, que nós já estamos quase no fim dele, mais do que nunca eu quero uma cirurgia espiritual, sim. Porque agora eu estou tendo aquela certeza de que sozinha eu estou conseguindo esse amparo, que dirá então se eu for bater na porta. Não é isso que Jesus disse? Bata na porta e a porta vai se abrir. Então é isso. Essa busca que nós temos pela nossa cura material do corpo, ela tem que primeiro
vir lá de dentro, da nossa fé. Se a gente tem pouca fé, primeiro nós vamos ter que desenvolver essa fé, para depois buscar um atendimento espiritual. Não adianta ir buscar apenas por buscar, pelo desespero, aquela coisa assim, sabe, eu preciso e qualquer coisa tá valendo. Não, porque não vai valer. Primeiro tem que amadurecer essa fé, primeiro tem que desenvolver essa fé em você. Eu vejo que esses vídeos que eu posto sobre curas espirituais, às vezes nos grupos de Facebook acontece muito isso e eu fico muito triste. Aqui, esse vídeo é para estudo, é para a gente compreender e amadurecer essa questão da fé, para a gente poder ter certeza que a equipe espiritual trabalha por nós. Não é um vídeo de cura. E às vezes quando eu posto, que eu estou compartilhando esses vídeos nos grupos de Facebook, sempre aparece junto, tá lá, meu vídeo postado. E embaixo a pessoa coloca o nome dela e da família inteira. Oração por não sei quem, não sei quem, não sei quem. Cura para não sei quem, não sei quem, não sei quem. O vídeo não é para isso. O vídeo é para estudo. É para a gente poder amadurecer, é para a gente poder entender, compreender, acreditar na espiritualidade, sim. Mas mediante o estudo. O vídeo é de estudo. O vídeo é para a gente refletir. É para a gente buscar as nossas saídas por nós mesmos. Reafirmando, readquirindo. Porque muitas pessoas perdem sua fé ao longo do tempo. Fala, poxa, tudo de ruim aconteceu comigo, como é que eu posso ter fé? Acho que Deus nem gosta de mim, tem gente que blasfema. Então, esse livro, ele veio na minha mão através de um amigo chamado Paulo, que eu não conheço pessoalmente. Ele é de Pato de Minas, eu sou de São Paulo, eu sou de Itaquaquecetuba. Esse rapaz, eu conheci ele pelo Facebook, ele me indicou esse livro para que eu fizesse a leitura, para que eu tivesse entendimento, e eu gostei tanto que eu estou passando isso aos outros. Para que as pessoas pudessem também desenvolver essa fé. A gente está em busca de desenvolvimento e não da cura milagrosa, do tipo, se eu colocar meu nome lá no Face, as pessoas vão orar por mim, as pessoas vão me dar a cura sem eu ter que fazer nada? Não, não é assim que funciona. Então, quando eu vejo que pessoas colocam nomes de parentes, tal, tudo bem, é o desespero da pessoa, né? É aquela necessidade que ela tem de buscar ajuda a todo custo. Mas ela não está nem lendo, ela não está nem vendo o que ela está fazendo. Tenho certeza que essas pessoas que escrevem nomes e nomes abaixo do vídeo lá no Facebook são pessoas que nem abrem o vídeo, não sabem o teor, não sabem o conteúdo do vídeo. E aí ficam naquela loucura, né, do tipo, ora por não sei quem e tal. Às vezes eu tenho, a primeira vez assim que eu vi, eu falei, gente, será que a pessoa colocou os nomes ali da família inteira, tá achando que eu sou uma santa milagrosa, que eu vou fazer oração pela família e que eu vou conseguir a cura? Eu não compreendia o porquê de tantos nomes abaixo do meu vídeo. E hoje, quando eu vejo aquilo, eu falo, não, realmente essas pessoas, eu acho que elas nem abrem o vídeo. Elas não sabem o que tem dentro do vídeo, então elas colocam o nome da família inteira ali, achando que o vídeo é para isso, é para fazer curas espirituais, e não é. O estudo do livro todo não é para que a gente faça curas, é para que a gente adquira o conhecimento para se curar, para a gente se transformar. É um livro instrutivo, não é um livro de cura, não é um livro que vai trazer milagres, até mesmo porque o próprio livro combate os milagres, ele mostra o tempo todo que milagre não existe. Teve a passagem que nós vimos aqui em capítulos anteriores que falava sobre Jesus. Jesus nunca fez milagre. Tudo teve um porquê de acontecer. Teve suas causas. Então, assim, a gente vê o tanto que as pessoas querem coisas imediatistas. E isso desfavorece a sua cura. É o contrário do que ela pensa. Ela não vai adquirir cura assim, de qualquer jeito. É aos poucos. É dia após dia, você observando o teu corpo, observando as bênçãos, observando as situações em sua volta, tudo o que acontece para que impeça de você acreditar, na verdade são situações que você precisa ultrapassar. Mas é você. Primeiro você tem que se trabalhar. Depois a gente vai buscar ajuda. E aí eu volto a repetir, bate na porta e ela vai se abrir.